me vendo agora. Muito bem. Eu chamei a atenção para a minha imagem, para a minha figura. Então você está me vendo. Mas os seus olhos estão captando a imagem da cabeça que está na sua frente. Só que até eu ter falado, você não tinha percebido. Para quem está aqui na primeira fileira, os seus olhos estão captando a imagem do seu colega do lado, no rabo do olho. Mas não tinha percebido isso, você, até eu ter falado isso. Quer dizer, você estava captando o estímulo, mas não havia focalizado, porque não era seu interesse. Então, a impressão que se dá é que não se via. Tá? Então, para se enxergar alguma coisa, é preciso sentir e perceber. É preciso focalizar. Por isso que se diz, é necessário crer para ver. Tá? Antigamente se falava ver para crer. Mas agora a gente entende neurologicamente, é necessário crer para ver. Porque você precisa focalizar algo para você poder enxergar. Tá? Muito bem. O que acontece? Você está vendo essas linhas brancas aqui? Que chegam até essa região vermelha superficial aqui, tá vendo? Vocês estão vendo ou não? Ah, bom. Então, essas linhas brancas vêm aqui, ó, tá vendo, ó, lá da medula, levando estímulos dos órgãos sensoriais em direção à córtex. A sua córtex registra todos os estímulos que você capta. Por exemplo, as suas costas estão captando estímulos da pressão de suas costas na cadeira. Elas estavam captando, mas você não tinha percebido até eu ter falado. Quando eu falei, você percebeu. Por quê? Porque você focalizou mediante o estímulo. Então você tinha captado, você está captando todos os estímulos. Mas nem todos você focalizou. Tá? Por isso que para ver a espiritualidade, cujos estímulos sensoriais você está captando a todo momento, você precisa crer. O fenômeno de comprovação da existência do Espírito exige uma crença. Há que se crer primeiro para poder ver. Porque se você não crê na dimensão espiritual, todos os estímulos chegam até a sua córtex cerebral, mas você não focaliza. De sorte que, se você não focaliza, você não manda estímulo para aquela área específica. Não mandando estímulo, aquela área não se desenvolve, não mieliniza-se, não se mieliniza. Que é um outro conceito que a gente vai explicar mais para frente. Não se desenvolvendo, depois mesmo que você queira, você não vê, por falta de área cerebral desenvolvida que possa representar o fenômeno de percepção. Por exemplo, se você, uma criança, por exemplo, nasce com catarata na vista, então ela não enxerga nada. Quando for com 12 anos de idade, que a família conseguiu sair da roça e levar no médico, vamos operar a catarata. Opera a catarata da criança. O olho ficou perfeito, colocou um cristalino artificial e tudo, o olho ficou perfeito, mas a criança não enxerga. Por quê? A falta de estímulo de imagens, estímulo óptico, na região de percepção cerebral, não permitiu o desenvolvimento daquela área cerebral. E mesmo depois, com os olhos perfeitos, ela não consegue mais enxergar. Ela capta a imagem, mas não tem área cerebral desenvolvida que possa responder pelo mecanismo de percepção visual. Então o que acontece? Se a nossa sociedade cresce alheia às questões do espírito, as nossas crianças crescem
objetando a realidade do espírito. Não desenvolvem as áreas cerebrais correspondentemente à interpretação da captação sensorial das energias próprias do mundo espiritual. Não desenvolvendo aquela área, vai crescer um adulto que nos bancos escolares, universitários, vai dizer: não existe o espírito, porque eu não vejo. Então o que acontece? Cria-se uma amaurose espiritual, uma cegueira espiritual, não pela falta do sensório, que é a pineal, mas pela falta das zonas cerebrais interpretativas. É assim que comprovar-se a realidade do espírito não é simplesmente alguma coisa que se faça em laboratório, porque o laboratório pode dizer: existe o espírito, mas se você não viu, como você vai saber? É a mesma coisa experimento de transcomunicação. Falaram que se comunica por aparelhos, mas se você nunca ouviu, de que adianta esse conhecimento? O interessante é você ter ouvido. Então alguém dizer: existe o espírito, você é um espírito, você olha e fala: puxa, mas como é que eu não percebo isso? Não percebe porque não foram criados áreas de percepção cerebral próprias para esse estímulo sensorial. De sorte que toda a trajetória de descoberta do espírito começa no nascimento. A criança, do 0 aos 3 anos, quando tem uma completude do seu desenvolvimento neurológico, nos termos básicos, deve-se ensinar para a criança do 0 aos 3 anos Jesus, por tudo quanto falamos até então, e trabalho. Se ensinarmos para as nossas crianças do 0 aos 3 anos Jesus e trabalho, o resto ela faz por si. Do 0 aos 3 anos. Passada essa idade, já não há mais área cortical cerebral para perceber nuances sobre as quais nós nos debatemos ainda na fase adultícia. O que acontece? O estímulo sensorial chega até o córtex pelas vias lemniscais. Vias lemniscais. Ocorre o seguinte: existem alguns níveis de percepção que não chegam pelas vias lemniscais. Por exemplo, uma pessoa surda de nascença, você faz um barulho, ela acorda. Aí você fala: puxa, mas se ela é surda, como é que ela acordou no momento em que fiz o barulho? É porque existem algumas vias de estimulação cerebral, particularmente a níveis subcorticais, difusas, e que vêm pelas vias extralemniscais. Essas vias extralemniscais, próxima transparência, por favor. Essas vias extralemniscais, elas ativam uma parte subcortical difusamente. O que quer dizer isso? Você tem as ativações corticais específicas. Por exemplo, ativação da área da visão no occipito, ativação da área motora, ativação da área de comportamento emocional, da fala. São áreas específicas, cujos estímulos sensoriais chegam pelas vias lemniscais. Mas as vias extralemniscais são captadas, sabe-se lá por que sensório, chegam a subcórtex cerebral, promovendo uma estimulação elétrica difusa de todo o capacete cerebral, vamos dizer assim. Na nossa hipótese de trabalho, o sensório responsável pela captação extralemniscal é a pineal. De sorte que os estímulos mediúnicos viriam a ativar áreas subcorticais cerebrais
pela via extralemeniscal a partir da pineal. Muito bem, se a ativação elétrica ela é subcortical, difícil se detectar, portanto, no eletroencefalograma. Por isso que se faz eletroencefalogramas e somente nos padrões de mediunidade ostensiva é que observamos algumas alterações parcas no eletroencéfalo comum. Não há um eletroencefalograma ainda desenvolvido capaz de detectar atividade elétrica subcortical profunda, que são aquelas ativadas pelas vias extraleminiscais. Quando conseguirmos, sem ser por métodos invasivos, chegar aos padrões específicos de atividade elétrico-cerebral da região subcortical, vamos ser capazes de captar as percepções, a atividade elétrica subcortical próprio do mecanismo mediúnico. Isso deve acontecer nesses próximos 10 anos, quando a mediunidade vai começar a ser pesquisada eletrofisiologicamente por inúmeros grupos em universidades no mundo. Se estou falando uma inverdade, vamos ver daqui 10 anos, vocês me falam. Próxima transparência, por favor. Então, essa atividade elétrica que vocês estão vendo corresponde à atividade cortical, mas a atividade profunda não se tem ainda padrões detectáveis para que você possa eletroencefalograficamente detectar os padrões mediúnicos que poderiam trazer bases neurológicas, eletrofisiológicas para a mediunidade. Próxima transparência, por favor. Assim também, pensamos que o desenvolvimento dos magnetoencefalogramas, particularmente na definição dos padrões específicos correspondentes à mediunidade, vão funcionar como recursos importantes para a detecção dos padrões mediúnicos. Mas veja bem, qual é que é o cientista que vai pesquisar mediunidade se ele não acredita na mediunidade? Pois não vai pesquisar, pois você só vai encontrar o que você previamente julgava encontrar. Então, se você não acredita na mediunidade como função psíquica, como é que você vai montar um laboratório para pesquisar mediunidade? Então, quem é que vai fazer isso? Sérgio, quem é que vai fazer isso, colega neurocirurgião? Os espíritas ou correlatos, ou cientistas honestos, poderíamos dizer. Porque o cientista honesto, ele vai atrás da verdade e da abertura para todas as partes, as vertentes do pensamento possíveis. Então, o cientista honesto, ou o espírita, ou os espiritualistas, é que vão ter que povoar os laboratórios para pesquisar essas questões. Veja, laboratório de ciência é sala mediúnica. Na epistemologia da construção do conhecimento científico, nós vamos ter que acrescentar